A senhora tem conseguido constatar isso? Se eles saem sem autorização dos pais, ou se os pais permitem isso como uma forma de compensar até mesmo a ausência Não, que a tem? gente tem constatado que os pais têm permitido a frequência no comparecimento dos adolescentes aos shows. Sim. No entanto, nos bares, para ingerir bebida ou se envolver com drogas, eles não têm, até hoje, não tenham constatado ainda de que qualquer deles estivessem com autorização dos pais. Então, eu quero crer que seja por falta mesmo de controle dos pais. Né? Pô, mas, João Castelo, nessas abordagens, até eu quero aqui que o senhor dê um retrato, não precisa ser uma coisa tão, mas um retrato assim, a grosso modo. Nessas abordagens, qual é o perfil desse adolescente, como é que ele se comporta quando é identificado que ele é menor de idade, que ele não está habilitado e que está alcoolizado? Como é o comportamento normalmente? Bom, quando ele é abordado estando nessas condições, primeiro ato é dizer que prefere resolver ali, que não quer que os pais tomem conhecimento. Primeiro ato. Só que nós não entramos nessa seara, né? Vamos dizer, a questão do pai, o pai ele tem que tomar conhecimento, ele tem que saber das condições em que se encontra o filho e tem que tomar as atitudes de pai. Ele é que é o responsável primeiro, é o pai. Esse constrangimento aí, né, doutora, quer dizer, já é algo que realmente é um choque, é um impacto para o adolescente. Tony, um né? exemplo, uma mãe chegou no juizado e disse assim, doutora, eu estou aqui para agradecer ao juizado, mas eu quero lhe dizer que para mim foi a maior decepção que eu tive com o meu filho, porque eu não esperava isso dele. Ele foi encontrado alcoolizado e teve que ser encaminhado para um hospital, porque não tinha condições nem de se locomover. Então, ela não esperava isso. Por isso que eu falei que os pais, muitas vezes, já perderam o controle e eles não têm essa consciência de que os filhos estão saindo para ingerir bebida alcoólica ou para se drogarem. Ô, Dinho, mas os conselhos tutelares não têm como atuar assim, de uma forma mais preventiva também, fazer um trabalho, ou se tem atuado, me perdoe aqui, mas que se faça sentir mais a presença dos conselhos na sociedade? Tony, primeiro nós temos que considerar o Conselho Tutelar como órgão de defesa. Essa é a primeira questão que nós temos que trazer à tona. As pessoas equivocadamente acham que o Conselho é um órgão de repreensão. E geralmente, quando se toca no nome do Conselho Tutelar, às vezes até as crianças e os adolescentes, ou até mesmo os próprios pais, ou os usuários do sistema de garantia de direitos, terminam até tendo medo de ir à sede do Conselho. Agora nós estamos estudando com o colegiado a possibilidade de implantarmos um projeto na sede do Conselho chamado Papo Cabeça. Esse projeto ele terá o objetivo de trazer a comunidade para dentro da sede do Conselho. E aí nós queremos tomar duas providências. A primeira é desmistificar a ideia de que Conselho Tutelar é órgão de repreensão, porque isso não está dito no Estatuto da Criança e do Adolescente. É um órgão de proteção. De proteção. A segunda ideia é nós colaborarmos para um trabalho de conscientização da criança e do adolescente. E o projeto é muito simples, Tony. Por exemplo, eu convido você, que é uma personalidade do mundo jornalístico, bastante conhecido, para conversar com a criança e com o adolescente, até pela expressão do seu nome, de todo o seu trabalho, isso dá uma visibilidade. Ou eu chamo um escritor da cidade, por exemplo, o professor Cinéia Santos, ou a própria doutora Maria Luísa, ou uma outra personalidade do mundo cultural, por exemplo, o João Cláudio. E nós vamos sentar com a criança e do adolescente. Agora, não colocando um assunto prévio, porque, na verdade, Tony, o que nós percebemos na lide com a criança e o adolescente é que ele não gosta nada que seja pronto, que seja pré-fabricado. Se você deixar e se você der a oportunidade de que eles se manifestem e falem, eles também colocarão suas necessidades, suas angústias, seus pontos de vista. Então, no trabalho da o que a gente prevenção... entende que parece que a dificuldade é chegar neles. É chegar neles. Né? Fazer com que ele se abra, com que ele manifeste as suas inquietações. Né? Né? Criou-se no Brasil a ideia de que criança não é gente. Sabe? Aliás, você percebe que alguns pais, né, têm isso. Vai para lá, menino, quer dizer, tu não é nem gente ainda. E nós temos que compreender criança e adolescente como um sujeito de direito. Então, é um ser completo, é um ser que tem todas as suas angústias, os seus sonhos, os seus objetivos pela frente. Quer dizer, agora, biologicamente está em desenvolvimento, mas isso não pressupõe que estamos falando de a metade de um homem ou a metade de uma mulher,
ou uma meia mulher. Quer dizer, nós estamos falando de criança e adolescente como sujeito de direito, e isso é preciso ser colocado para a população piauiense. E eles precisam ser ouvidos. E o projeto Papo Cabeça pretende exatamente trazer essa possibilidade de fazer com que a criança e o adolescente seja ouvido. Muito Inclusive bom. Em relação à portaria 007/2011. Certo, eu quero pedir aqui a permissão dos nossos convidados para a gente chamar a quarta matéria, quarta reportagem da série Perigos da Noite, que vem aí a fechar, portanto, esse ciclo semanal. Como eu disse aqui, nós não estamos trazendo nenhuma presunção de trazer nenhuma novidade. É apenas trazer, ilustrar, né, o que está se vivenciando aqui, para a gente abrir essa discussão, esse debate, que, olha, a prova está aqui, são centenas de pessoas participando através dos telefones. Na série Perigos da Noite, nossa equipe mergulha fundo no mercado de drogas em Teresina. Crianças, adolescentes, pessoas de todas as idades vivem em meio aos riscos de um vício perigoso. Acompanhe. Na primeira matéria da série, mostramos a facilidade de compra e uso de drogas nas ruas da capital. No centro de Teresina, conhecido como Cracolândia, flagramos personagens vítimas do tráfico, como este jovem de 14 anos que todos os dias rouba para comprar crack. O que você faz aqui tanto da noite com 15 anos de idade? Rapaz, só usar droga, cara. Você usa muita droga? Só droga. E aqui no centro é fácil usar droga? Rapaz, difícil. Malmente tem. Tem vezes que tem, tem vezes que não tem. Tem muita gente aqui comprando no centro, é comum? Rapaz, tem pouca gente vendendo agora, cara. Quase todos estão presos. Mas o mercado das drogas também está inserido em bairros nobres da capital. Durante 20 anos, este empresário foi dono de boates na Zona Leste. Os flagrantes do uso e venda eram constantes. Traficantes ganhavam apoio de funcionários como caixas e seguranças. Eu tive que colocar um funcionário para fora porque ele foi flagrado repassando droga, né? E nessa hora a gente teve que radicalizar. Por mais triagem que você faz antes de admitir um funcionário, ela é válida, mas a gente nunca sabe o comportamento dele, certo? Mas eu quero até dizer que a maioria é bem intencionado, vai lá para trabalhar e tudo. Mas o que acontece é que esse esquema, ele favorece, termina influenciando um ou outro. A maioria é do bem. O mais grave é que o esquema ainda vem acontecendo em alguns locais que deveriam ser apenas de diversão. Aos 10 anos, eu comecei pela primeira vez com o uso do álcool. E eu fui para uma festa e comecei a ingerir o álcool escondido. Aí depois veio o cigarro, veio o loló, veio a maconha, veio a cocaína, eu usei muito pouco, mas usei, lança-perfume, veio outras drogas e só aos 26 anos foi que eu comecei o uso do crack. Na matéria de ontem, mostramos que a falta de fiscalização acaba sendo outro aliado ao uso de drogas e bebidas alcoólicas. Este adolescente de 14 anos, convidado pela nossa equipe, conseguiu comprar bebidas em supermercados, dirigir pelas ruas, comprar cigarros e até tomar cerveja sozinho neste bar. Este outro jovem revelou que começou a usar drogas aos 13 anos de idade. No meio da conversa, ele denuncia que a compra de cocaína ou crack pode ser feita por telefone. O serviço é chamado por traficantes e usuários de Disque Drogas. O Disque Droga, você liga através de celulares e a pessoa atende e ele vem deixar a droga até a sua casa sem você precisar sair de lá. Os preços variam até do cigarro, que é o mesmo uma de 10, e também podemos comprar na grama, que varia de 20 a 25 reais a grama. A série Perigos da Noite mostrou que, além das drogas, outros perigos invadem a madrugada. No trânsito, por exemplo, flagramos cenas como estas: motoristas ingerindo bebidas alcoólicas, dirigindo com faróis apagados, ultrapassagens perigosas e estacionamentos em locais que deveriam ser proibidos. Dados da Cipetran revelam o resultado da falta de fiscalização e do excesso de imprudência. No começo do ano até agora, foram registrados só na capital 3.453 acidentes de trânsito. 33 pessoas morreram na hora. Estas imagens, gravadas pelas câmeras da Polícia Militar, mostram flagrantes da noite. Todos terminam com vítimas fatais. Nos dados que você viu agora há pouco, não estão inclusos aqueles casos de pessoas que morreram a caminho do hospital, os que não foram registrados e aqueles que aconteceram durante a manhã.
Aí está, portanto, é só para a gente concluir, eu quero dizer mais uma vez que a gente tem a convicção, a certeza, enquanto parte da sociedade, que as autoridades estão fazendo o que podem. Mas nunca é demais a gente estar discutindo, nunca é demais a gente buscar fórmulas e a união dessas autoridades, dessas instituições, para que a gente possa, então, resolver esse problema. Coronel, eu quero agradecer a sua vinda e quero que o senhor fique à vontade aí para as suas palavras finais. A gente que agradece em nome da Polícia Militar do Piauí, e um fato que muito me chamou a atenção pela declaração e depoimento desses 2 jovens, é que todos eles foram iniciados ainda como adolescentes, né? E um como criança, 10 anos, né, Dimas? E o outro com 13 anos, né? Então isso aí é preocupante. Lógico que eu ainda acho que a fiscalização ela tem que começar em casa, com a família. Major Castelo, muito obrigado pela sua vinda. Fique à vontade. Agradecer o convite, né, com a permissão do Comando-Geral, o Coronel Albuquerque autorizou. E nós estamos à disposição. Falar sobre trânsito, que é um dos problemas graves que nós temos na cidade de Teresina, no Piauí, mas especificamente em Teresina que os problemas são mais vistos, né? Falar sobre trânsito é sempre gratificante e tentar resolver os problemas junto com todos os órgãos responsáveis por isso, nós estamos sempre prontos. Doutora Maria Luísa, muito obrigado pela sua vinda. Nós é que agradecemos, Tony, e a gente tenta fazer a nossa parte, mas ainda é muito pouco. A necessidade de participação maior da família e dos órgãos responsáveis, das autoridades, em especial dos 3 poderes, de uma consciência maior de que criança e adolescente é prioridade absoluta assegurada na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Obrigado, doutora. Dimas. Tony, é interessante, eu fiz questão de trazer a portaria 0007/2011, e aqui no 4º parágrafo, é interessante a transcrição que o próprio magistrado faz da situação local que justifica a portaria. Senão, vejamos, considerando que a comunidade desta capital clama por uma medida urgente que contribua para a redução de envolvimento de crianças e adolescentes com álcool e droga ilícita, situações normalmente verificadas tarde da noite, e o aumento da rede de tráfico de drogas, a ineficiência das políticas públicas, a impunidade, a fragmentação das relações familiares contribuíram para o aumento da violência na nossa capital, e os jovens são as principais vítimas. Então veja, um caos instalado, e não foi o magistrado quem o criou. É fruto de um processo histórico. Claro. Agora, também não é o magistrado, nem tampouco os conselhos tutelares e a polícia militar que vai resolver sozinho o problema. É você pai, é você mãe, é você família, o principal responsável pela segurança de nossas crianças e adolescentes. Obrigado mesmo a vocês pela vinda, muito importante, tenho certeza absoluta, e pelas participações através dos telefones da TV Cidade Verde, a gente tem noção exata, não há como a gente repassar essas manifestações, mas o sentimento é esse todo aqui, de junção de forças para se resolver esse problema que é de todos. Obrigado, senhores, obrigado, senhora.